explicando como realizar o cálculo de consumo diário de macroelemento para estar realizando a reposição via Bali ou alguma outra maneira de reposição de macroelemento. Tá? Nós temos nossos três principais macroelementos que são alcalinidade, cálcio e magnésio, cada um tem sua função no aquário, tendo a sua função direta nos animais e no crescimento dos mesmos, no desenvolvimento desses animais. O que seria o cálculo de consumo diário? Todo aquário ele tem hum, os seus parâmetros determinados em macroelementos, microelementos e oligoelementos. Dentro do consumo, a gente tem aí o que é mais consumido, que é os macroelementos, né? Temos a reserva alcalina, o cálcio e o magnésio. Todo sal que você compra, ele vem com uma determinada quantidade desses elementos na sua composição, né? E conforme o desenvolvimento dos seus animais, conforme o crescimento de corais, quantidade de bichos que você tem, o consumo, ao consumo desses elementos, e caso não tenha reposição, você vai ter a perca deles, desestabilidade do aquário e enfim, não vai dar certo. Então, foi desenvolvido um método que é reposto esses elementos, sendo Bali, sendo reposição em dois elementos traços, reposição em, enfim, vários tipos de reposição. O foco do vídeo aqui vai ser explicar para vocês como é feito o cálculo do consumo diário para você ter a base numérica para fazer a reposição desses elementos. A gente vai começar aqui por um padrão fictício de número de elementos. A gente vai começar aqui com uma reserva alcalina de 8 graus de DKH, cálcio 420, magnésio 1300, tá? Todos esses números aqui são fictícios, não é o número de um aquário real. Eu coloquei aqui apenas para simular de forma ilustrativa. E o que você vai fazer para você ter esse cálculo de consumo? Você vai precisar de testes, tá? De preferência dos elementos que você vai querer calcular principalmente. E com esses testes, a gente vai fazer uma bateria de testes durante pelo menos 3, 4, 5, 6, 7 dias para você ter a média de consumo desses elementos. E como que vai ser isso? No primeiro dia, que eu intitulei dia de início ou dia zero, você vai calcular primeiro o que você tem de elemento. Você vai fazer o teste de reserva alcalina, de cálcio e de magnésio. E você vai ter um número, tá? Eu, no meu aquário fictício aqui, deu 8 graus de DKH, 420 de cálcio e 1300 de magnésio, tá? A gente na fórmula não vai contar esse dia. Esse dia aqui vai ser a base para formulação. Ele não conta como os dias corridos, tá? O primeiro dia nunca conta. Por isso que eu coloco o dia início, tá? É, vamos supor aqui que a gente comece a fazer esse teste na segunda-feira. Então, segunda-feira, meio-dia, a gente faz o teste e tem os primeiros resultados, tá? Guarde esses números, porque eles vão ser usados na fórmula do cálculo. Começamos na segunda-feira, então na terça, no mesmo horário de preferência, a gente faz os mesmos testes e observa que houve a diminuição dos parâmetros, ou seja, houve o consumo. Por que a gente enxerga aqui que a reserva alcalina de 8 caiu para 7,5, de 420 o cálcio caiu para 400 e o magnésio de 1300 caiu para 1270. Ou seja, tivemos aqui no dia 1, que seria terça-feira, o consumo de 0,5 graus de DKH, 20 ppm de cálcio e 30 ppm de magnésio. Guarde esses números. No segundo dia de testes, que seria a quarta-feira, né? Na quarta-feira, a gente repete os mesmos testes e guarda também os números. A gente vai fazer esses testes durante a semana inteira. Então a gente começa na segunda, faz o dia de início, tá? O primeiro dia de consumo na terça, segundo dia de consumo na quarta,
terceiro dia de consumo na quinta, quarto dia de consumo na sexta, tá? 4 dias eu já acho ideal, já dá para você ter uma base muito boa do consumo do seu aquário. Então, sem dosar absolutamente nada de reposição de elementos no meu aquário, eu vou fazer os testes de segunda-feira até sexta-feira é, dos meus macroelementos, tá? Para obter os números, para obter o consumo diário desses macroelementos. Fez os testes, anotou cada dia, fazendo os testes no mesmo horário, a gente vem para a formulação aqui de consumo, tá? Eu vou usar aqui primeiro a alcalinidade de exemplo para a gente estar fazendo esse cálculo. A fórmula é essa: o meu consumo é igual ao meu nível inicial, que vai ser o meu dia de início, que é 8, menos o nível final, que vai ser o meu dia 4 de consumo, que é 6, dividido pelo número de dias. A gente começou na segunda-feira, então terça-feira vai ser o dia 1, quarta-feira o dia 2, quinta-feira o dia 3 e sexta-feira o dia 4. Ou seja, a gente teve 4 dias de teste de consumo. Logo, na nossa fórmula, o número de dias vai ser 4. O nível inicial foi de 8 graus de DKH, o nível final foi 6 graus de DKH. Completando a fórmula, a gente tem o resultado de 0,5 DKH por dia. Claro que durante os dias de testes você vai perceber que o consumo vai ser constante, igual eu coloquei aqui do ladinho. O consumo é constante. Se na terça-feira consumiu 5, 0,5. Na quarta-feira consumiu mais 0,5. Logo em comparação com segunda-feira consumiu 1 grau. Na quarta-feira consumiu mais 0,5. Na quinta-feira, perdão. E na sexta-feira mais 0,5. Então, durante a semana você já vai ter noção de quanto que você vai ter de consumo diário desses elementos, né? Só para ter uma certeza, você anota e no mesmo horário, sempre fazendo os testes, no final você faz a fórmula e você tem o consumo diário desses elementos, tá? Funciona também com cálcio, magnésio, qualquer outro elemento que você tiver teste para fazer. Meu consumo é igual ao nível inicial de cálcio, 420, menos o nível final, que deu 340. Cadê aqui? Deu 340 dividido pelo número de dias que eu fiz os testes de consumo, que foram 4 dias. Consumo diário de cálcio, 20 ppm. Então, é basicamente isso que é a fórmula de consumo de macroelementos do aquário. E por que tem que ser feita esse cálculo de consumo? O que acontece quando você não faz a reposição de elementos do seu aquário? Nota-se que no primeiro dia da semana, que foi na segunda-feira, a gente marcou lá que tinha 8 graus de KH. Então, com um consumo de 0,5 DKH, no final da semana, o nosso DKH vai bater em 6, 5,5. Ou seja, é uma baita de uma diferença. Isso não pode acontecer. Os corais não vão resistir a essa mudança, a esse declínio do DKH. O aquário marinho tem que ter, primeiramente, estabilidade. E como que eu devo fazer essa reposição? Normalmente, em alto consumo, por exemplo, acima de 0,3, 0,2 de DKH, já é aconselhável que você faça diariamente a reposição desses macroelementos. Caso for menor do que isso, a cada 2, 3 dias não vai haver grande variação. Nota-se que aqui no nosso gráfico, com consumo de 0,5 DKH por dia, tem uma grande desestabilidade, porque na segunda-feira nosso DKH está em 8, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e na sexta nosso DKH vai estar em 6,5, em 6. Aí a gente vai repor isso para 8 de novo e vai ter essa grande variação aqui. Isso não é interessante para o aquário marinho. O que é interessante para o aquário marinho? Essa estabilidade. Se o meu consumo de segunda para terça foi de meio grau de DKH, então eu tenho que repor meio grau de DKH, certo? Para ver constância no nosso nível de macroelemento, tá? É basicamente isso. A estabilidade do aquário marinho vai te trazer resultado. Isso é óbvio. Se você tiver um aquário desestabilizado, ele não vai para frente. Um ponto importante também sobre testes é você ter
testes de qualidades para estar sendo realizado. Não adianta você pegar um teste que não tem uma qualidade boa, porque ele não vai te trazer números aproximados ou exatos, pelo menos, tá? É importante também você realizar os testes durante um horário específico, não ficar variando. Se você for fazer o teste meio-dia, então faça meio-dia de todos os dias da semana, tá? Faça também o armazenamento dos testes de forma correta. O teste de aquário marinho é muito fácil você perder. É muito fácil um reagente estar oxidando. Então, armazene ele em local arejado, onde não tem exposição ao tempo, não tem exposição à luz, não tem exposição a temperaturas elevadas, tá? Qualquer dúvida que você tiver, usa o campo de comentários do vídeo para você estar tirando suas dúvidas. Vamos se ajudando aí para fazer o hobby um pouquinho mais para frente, né? Vou tentar fazer no próximo vídeo algum exemplo de reposição de método Balin utilizando essa fórmula de consumo diário.